Boa noite. Boa noite. O ato contra o presidente Michel Temer e as reformas trabalhistas e da Previdência Social transformou-se em violência, depredações e ministérios esvaziados. Esplanada em guerra. Cada lado com sua arma. Do alto, um gramado tomado por confusão, explosões, correria e caos. Manifestantes colocaram fogo em pedaços de pau, placas, para evitar a passagem de policiais aqui na esplanada dos ministérios. Desse lado de cá, os manifestantes derrubaram vários banheiros químicos para fazer uma barricada. A tropa da polícia pressionava, mas quem estava ali protestando resistiu, partiu para cima e a tensão só aumentou. O efeito desse confronto não poderia ser outro. Vários feridos, policiais também. Esse manifestante teve a mão estilhaçada por uma bomba. O ar de Brasília ficou difícil de respirar. São vários banheiros químicos que foram queimados por manifestantes. Daquele outro lado lá também, outros banheiros queimados. Pessoas que vieram de várias cidades, de caravanas, cerca de 500 ônibus. Uma grande marcha para ocupar Brasília e protestar contra o presidente Michel Temer. Eu acho que o mercado está precificando corretamente, está agindo corretamente. Foi um golpe de Estado que fracassou, né? E sem nenhuma condição de se manter no tempo. Foi uma invasão, um ataque terrorista e um golpe de Estado tabajara. Porque qual seria o dia seguinte desse golpe de Estado? Foram lá e destruíram todas as instalações. Olá, criptomaníacos! E não é que a direita brasileira caiu feito pato numa armadilha da esquerda? Essa armadilha vai garantir o PT no poder pelos próximos 4 anos. Estamos somente no 9º dia de 1460 dias. Temos um longo período de sofrimento pela frente, então esperem, porque agora não tem mais volta. O que a gente viu acontecendo, né, os vândalos quebrando Brasília, os prédios públicos e tal, era tudo que a esquerda precisava para fazer aquilo que ela prometeu, ou seja, acabar com a liberdade de expressão, algo que já estava sendo feito nas redes sociais, mas era necessário fazer também no mundo real, no mundo físico que a gente tem, porque foi isso que gerou impeachment, por exemplo, da Dilma, do PT, no último governo deles, né? Foram manifestações nas ruas. E na hora que a gente tem esse tipo de quebra-quebra, vandalismo, é a desculpa perfeita para proibirem esse tipo de evento, de ato público, né, que é uma liberdade de expressão, ou seja, você está insatisfeito com algo e você demonstra isso numa manifestação. Se isso é proibido e também é proibido nas redes sociais, pronto, não existem críticas ao governo, não existe uma força suficiente para fazer com que o governo caia, por mais ditador que ele seja. Antes de começar, vou explicar para vocês por que estou usando esse óculos escuros à noite. Eu não fiquei maluco, é porque estou com conjuntivite, então o olho está vermelho, enfim, está feio, resolvi ficar de óculos hoje. Mas bem, vamos entrar no assunto principal. Deixa aquele like antes, até para esse vídeo começar a alcançar mais e mais pessoas, porque ele não somente vai explicar a hipocrisia que acontece na esquerda, né, que analisa fatos iguais de maneira diferente, dependendo do lado que ela está no poder ou longe do poder. Eu vou mostrar isso claramente para vocês aqui. E também explicar a solução. Sim, porque esse canal aqui, ele fala sobre descentralização, sobre criptomoedas. E essa é a solução para esse problema que a direita ainda não percebeu. É um problema que é baseado em centralização da informação, portanto, a mídia controla se um atos iguais, né, tendo visões diferentes. De um lado é um ato democrático, né? É a população se manifestando. De um outro lado, um protesto parecido é um ato antidemocrático. Como que eles conseguem mudar as coisas tão rapidamente, né? De 2017 para 2023, vocês vão ver isso nesse vídeo. E o outro problema é o coletivismo, ou seja, ao invés de você apontar o indivíduo que é o criminoso, esse é o vândalo, você coloca todas as pessoas daquele coletivo como iguais. Portanto, tem que proibir manifestações da direita porque são todos
antidemocráticos, são todos vândalos, porque você se aceita como um coletivo e não como um indivíduo. E é justamente o Bitcoin que acaba com isso. No Bitcoin não existe coletivo. Você é um indivíduo completo e você é responsável sozinho pelos seus atos. Então vamos explicar tudo isso nesse vídeo e vai ficar muito mais claro para você. Primeiro, vamos começar aqui com a hipocrisia. Vamos mostrar a diferença de cobertura para atos de vândalos no protesto em Brasília em 2017 e no protesto em Brasília em 2023. 2017 contra o Temer, portanto, contra alguém que não era de esquerda, né? E agora em 2023 contra o Lula, contra o PT, portanto, contra a esquerda. Começamos aqui com a notícia mais recente da Veja. O que a Veja diz aqui? Golpistas. Atenção aos termos, tá? Então, não são manifestantes. São golpistas, todos eles, não somente os vândalos. Todos são golpistas, segundo a Veja. Golpistas fizeram manual de instrução para o atentado. Não foi uma manifestação, foi um atentado em Brasília, 9 de janeiro de 2023. Na matéria, eles falam outros termos interessantes. Extremistas golpistas. Atos terroristas em Brasília, na tarde de domingo, de grupos bolsonaristas, ou seja, se você faz parte desse coletivo, por exemplo, se você é anti-PT, não gosta do Lula, não gosta de pessoas que roubaram o teu dinheiro, você já é bolsonarista, tá? Você não pode estar lá se você não for bolsonarista, se você não for terrorista, se você não for extremista, se você não for golpista, tá? Então, eles já colocam esses termos associados a esse grupo. Mas o que a mesma Veja falou dos mesmos atos lá em 2017? Aqui, ó, 24 de maio de 2017. Protesto. Peraí, Veja. Não era um atentado terrorista, não são golpistas, agora é protesto? Protesto em Brasília tem confronto e depredações. Veja fotos. 3 ministérios foram incendiados e outros depredados em manifestações contra manifestação. Veja, não é um ato terrorista, não é um golpe, é manifestações contra o presidente Michel Temer, que era do PMDB, não do PT, né? Agora, contra o PT, não é uma manifestação contra o Lula. É um ato terrorista, de golpistas. E aqui no caso, ó, manifestantes de movimentos sociais de esquerda protestam, colocaram fogo em tudo, destruíram tudo, mas eles estavam protestando, entendeu, pessoal? Então existe uma diferença muito clara aqui entre o posicionamento da mídia na hora que está a favor da esquerda ou contra a esquerda. Se é algo a favor da esquerda, então você é um manifestante, você é de um movimento social, você protesta. Se é algo a favor do centro ou da direita, aí você é um terrorista, você é um golpista. Os termos mudam completamente, justamente para fazer com que a massa proteja um lado e ataque o outro lado. Isso não para somente na grande mídia. Você vai ver personalidades de esquerda mudando completamente o discurso com relação ao que aconteceu em 2017 e que aconteceu em 2023, aconteceu agora. Então vamos começar aqui pelo grande Guilherme Boulos, que faz parte agora do governo do PT, né, um nome dos mais importantes nesse governo. Lá em 2017, olha só o que ele disse. Grande demonstração de força popular hoje em Brasília. Vocês estão vendo, destruíram tudo em Brasília, mas é uma grande demonstração de força popular. Governo reagiu com repressão e convocou o Exército. É o roteiro da queda de Temer, ou seja, o governo chamar ali a polícia, o Exército, nessa época, em 2017, era o quê? Era uma repressão a um movimento de força popular. Agora acontece a mesma coisa, né? Vândalos depredando os prédios. E o que o mesmo Boulos diz? Lula acerta ao decretar a intervenção na segurança do Distrito Federal. Agora o Exército ficou bom. Agora é responsabilizar e punir os golpistas. Não é mais a força popular, é golpista. Até o fim e sem anistia, disse Guilherme Boulos. Mas ele não está sozinho nessa, pessoal. A centralização da informação, o controle do que sai na mídia e de como manipulam a informação vai muito além disso. Então vamos para outras personalidades do PT. Gleisi Hoffmann, presidente do PT,
aqui em 2017, falando sobre os vândalos. Michel Temer acaba de baixar decreto convocando as Forças Armadas para garantir a ordem, garantir entre aspas. Ou seja, mais repressão aos movimentos sociais. Tá vendo? Não são movimentos golpistas nem terroristas, são movimentos sociais e o presidente, quando convoca as Forças Armadas, ele é um abusador, né? Ele está tentando ali reprimir movimentos sociais. Mas o que diz a mesma Gleisi Hoffmann agora? Passou da hora das Forças Armadas mostrarem que estão do lado do Brasil e não de um movimento político partidário de interesses escusos e golpistas. O passo principal agora é dissolverem esses acampamentos em frente de seus quartéis. Nossa, mudou tudo, né? Mudou tudo. Vejam só, quando é a favor da esquerda, quando é movimento feito pela esquerda, por manifestantes de esquerda, são todos movimentos sociais, né? Pelo melhor do Brasil. Quando é feito pela direita, aí, né, são golpistas, são terroristas. Mas não para por aí. Outras pessoas do governo. Está aqui José Guimarães, do PT, líder do governo Lula na Câmara. O que ele falou? Em 2017, Temer convoca Forças Armadas para reprimir manifestantes em Brasília. Agrediu os parlamentares e o povo que pede diretas já. Então, o Temer era muito malvado por colocar forças armadas contra manifestantes ali em Brasília que estavam queimando os prédios. E agora, o que ele fala? O mesmo José Guimarães. Todos os criminosos já estão sendo identificados. Ou seja, se você participa dali, você é um criminoso. Serão devidamente punidos com o rigor da lei. Ninguém ficará impune. A democracia vencerá sempre. Ou seja, quem faz manifestação de direita, além de terrorista e golpista, também é antidemocrático, né? Ao contrário do que aconteceu em 2017 a favor do PT. Continuamos. Flávio Dino, o ministro da Justiça. O que ele falou em 2017? Hoje em Brasília, a voz do povo se fará ouvir, né? Não é um ato golpista, não é um ato terrorista. É o povo se fazendo ouvir. E agora, o que ele fala? Em cumprimento à decisão do excelentíssimo presidente da República, o secretário Ricardo Capelli já se deslocou para assumir a intervenção lá no Distrito Federal. E seguimos com as operações cabíveis visando ao restabelecimento da ordem pública. Então, as coisas mudam muito rapidamente. Mas aí você pode falar, Guilherme, isso são somente os petistas, né? São somente ali as pessoas que têm interesse direto no governo do PT. Certamente nós temos aí os juízes, né, que podem ali controlar o que é certo e o que é errado e eles vão agir conforme a justiça orienta, né? Conforme a Constituição fala, vão ser isentos. Será mesmo? Por exemplo, Moraes, né, um juiz, decidiu afastar o governador Ibanez Rocha do Distrito Federal por 90 dias. Segundo o ministro do STF, ele entendeu que o governo do Distrito Federal foi conivente com golpistas que invadiram e depredaram sedes dos três poderes. Isso agora. E para quem não sabe, o Ibanez Rocha, ele apoiou o Bolsonaro, né? Como essa notícia aqui de 2022 fala. Governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez formaliza apoio a Bolsonaro. Então, ele é um cara apoiando a direita. E ele foi o quê? Afastado do poder porque foi conivente. Ele permitiu ali que os golpistas fizessem o que fizeram ali no Distrito Federal. Mas quem estava como governador do Distrito Federal lá em 2017, quando a gente teve os outros ataques pelos vândalos lá, no caso ligados ao PT e aos movimentos de esquerda? Naquela época, este aqui era o governador do Distrito Federal, que é o Rodrigo Hollenberg. E ele falava o seguinte: segurança nas manifestações é responsabilidade não só do governo de Brasília, mas sim também do governo federal. Ou seja, ele não tinha culpa. Aconteceu invasão lá, não podem culpar ele, tem que culpar também o próprio governo federal. Em um cenário de conflito político, é preciso agir em parceria e que eventuais erros devem ser corrigidos. Pronto, olha aí. Não precisa nem pedir desculpa, né? Fala que tem que agir em parceria e fica tudo certo. E mais do que isso, segundo o governador do Distrito Federal, o Rodrigo Hollenberg, ele disse que a polícia agiu de forma adequada. Mesmo aqui, o cara caído no chão, botaram fogo em tudo, quebraram tudo. E mais, ele diz aqui no final que o problema é do Temer.
Olha aqui, Hollenberg afirmou ainda que ficou surpreso com a decisão do presidente Michel Temer em recorrer ao uso das Forças Armadas. Então, estavam quebrando tudo, mas não se deve utilizar as Forças Armadas, entendeu, pessoal? Isso era errado, tinha que deixar o quebra-quebra acontecendo. Os fatos de hoje em Brasília retratam a grave crise política do país. Não é a violência e nem a restrição de liberdade que a resolverão, entendeu, pessoal? Não é violência, não é restringir a liberdade, mas agora tem que restringir, inclusive tem que tirar o governador que permitir que esses atos violentos aconteçam. Por que será que eles trataram de forma tão diferente este governador atual, o Ibanez, que apoiou o Bolsonaro, e este outro governador aqui, o anterior, né, o Rodrigo Hollenberg? Bom, um apoiou o Bolsonaro, enquanto o Rodrigo Hollenberg, só se jogar aqui no Wikipedia, ele fazia parte de qual partido, pessoal? Ele fazia parte do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Então, um partido socialista, um partido de esquerda. Então, ele tinha liberdade de permitir, de ser completamente ineficiente, como todo político é, né? Permitindo ali uma invasão, um quebra-quebra, botarem fogo, machucarem pessoas, machucarem policiais. Aí ele podia fazer e não saía do cargo. Na hora que o Ibanez fez o mesmo, né? Permitiu que acontecesse uma manifestação assim, violenta, com pessoas ali fazendo coisas erradas, aí ele tem que ser retirado do poder. Isso abre um precedente para que agora o Alexandre de Moraes, ou qualquer outro ministro, ou qualquer outro juiz, decida remover governadores que sejam de partidos de direita ou apoiadores do Bolsonaro. Isso leva a gente para um cenário de ditadura, onde você não pode se manifestar nem fisicamente, indo num protesto, por exemplo, nem em redes sociais. Você está calado. E mais do que isso, aqueles que seriam seus representantes de direita também têm que ficar quietinhos, fazendo exatamente o que a esquerda quer, senão eles podem ser retirados do poder. Eles perdem o direito de governar, um direito que você, teoricamente, deu para eles. Mas não é você que decide. Quem decide agora é o Alexandre de Moraes ou qualquer outro juiz. Deu para entender os dois problemas que eu citei? Centralização, é a centralização da informação, ou seja, a mídia consegue definir o que vai ser dito e como vai ser interpretado. Então, em 2017, era uma manifestação, era democrático, e agora, em 2023, é o contrário. É terrorista, é golpista, é antidemocrático. E aí você fala, tá, então vou utilizar redes sociais, mas elas também são centralizadas. As redes sociais atuais são de empresas, então o governo vai lá e obriga essas empresas a cortarem as asinhas, né? Cortarem as publicações daqueles perfis que falem contra o Estado, contra o governo. Então, essa centralização da informação impede você de ter acesso à verdade, e aí fica tudo realmente manipulado. É difícil para você entender essa manipulação, essa hipocrisia que está acontecendo. E aí o outro problema é o coletivismo. Então, o coletivismo, ele retira a responsabilidade do indivíduo. O vândalo lá que queimou, que quebrou, esse cara tem que ser punido. Você que estava lá, sei lá, manifestando com a tua bandeirinha, você não tem que ser punido. Não tem que ser chamado de golpista, de terrorista, de vândalo, de antidemocrático, de nada disso. Mas o coletivismo coloca todo mundo num mesmo saco, como se fossem pessoas iguais. E aí fica fácil manipular a opinião pública. As pessoas já olham para você como um grupo. Então você é errado somente por ter um pensamento. Pô, eu nunca agredi ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Não interessa. Você é de direita ou você votou no Bolsonaro, logo você também é um terrorista e um golpista. Isso não é nada diferente do que eles já fazem com várias coisas que eles não querem, como, por exemplo, uma população armada, porque uma população armada é um risco para o Estado. O Estado não consegue implementar uma ditadura num país onde a população está fortemente armada, porque as pessoas vão revidar. Então eles precisam desarmar. O que eles fazem? Pegam o caso de um indivíduo que utiliza uma arma para matar alguém, pegou um revólver e matou uma pessoa, assaltou uma pessoa. E aí eles colocam no coletivo. Pessoas armadas são um risco para a sociedade, logo ninguém pode ter armas. Entendeu como é que funciona?
É essa manipulação que é utilizada pelo Estado para fazer tudo no sentido que eles querem, ou seja, mais poder para o Estado, menos poder para o indivíduo. Na hora que você defende coletivismo, você acha que o coletivo é mais importante, está acima do indivíduo, você também ajuda o Estado a tirar o seu poder, a tirar a sua voz, a tirar os seus direitos naturais. E, por fim, o coletivismo, essa crença das pessoas num coletivo imaginário, que é uma coisa completamente artificial, porque nós somos indivíduos, nós não somos coletivo. Não existe um coletivo, eu sou o Brasil, eu sou... Não, você não é, você é você. Você tem suas vontades e você tem seu tipo de pensamento, você tem seus interesses que não tem nada a ver com o interesse do seu vizinho ou da pessoa que está morando no Acre, na Amazônia, ou está morando no Paraná. São pessoas com vontades diferentes, cada indivíduo é único. Mas aí o coletivismo leva ao quê? A ideia de que democracia é algo positivo, né? Basta você apertar teclinhas ali numa urna e aí o que a maioria decidir, pronto, né? Vai todo mundo ter que baixar a cabeça e aceitar. Isso funcionava bem décadas atrás, quando a gente não tinha a internet, não existia realmente uma forma descentralizada de fazer relações, de ter relações com outras pessoas, de fazer comércio com outras pessoas. Mas a cada dia que passa, com o avanço da tecnologia e com a internet, com a descentralização, com a blockchain, isso se torna mais e mais estúpido. E as pessoas não aceitam mais isso. Por que eu tenho que contratar um serviço que eu não quero? Por que eu tenho que pagar por serviços que, na verdade, vão contra os meus valores? Eu não quero pegar o meu dinheiro e dar na mão do Lula para ele fazer coisas que vão contra mim. Afinal, eu não pago um serviço para me prejudicar. Eu pago um serviço para que seja melhor para mim. Então, a democracia leva a essa coerção contra metade da população, que aconteceu agora. Então, quer dizer, você vai forçar, você vai obrigar, apontando uma arma na cabeça das pessoas, né? O exército, a polícia vai fazer isso com você, para que você pague para um governo te prejudicar. Isso é completamente louco em 2023, né? Imagina daqui a 10, 20, 30 anos. Então, começa a se tornar um sistema sem sentido. As pessoas não vão mais aceitar esse tipo de coisa. Por isso que a gente vai ver o aumento da violência, dos protestos, enfim, dessa briga que é destrutiva. Ela destrói tempo, as pessoas gastam tempo discutindo política, gastam tempo fazendo protesto, gastam dinheiro, destrói dinheiro e destrói produtividade. Então gera um atraso enorme para a sociedade. Não seria muito mais simples que pessoas contratassem o governo que elas quiserem? Se você quer contratar saúde, educação e segurança do Lula ou do governo do PT, contrate, mas não impeça o seu vizinho de contratar os mesmos serviços de um governo do Bolsonaro. Não tem nenhum problema. Vocês podem conviver em harmonia, assim como você compra sorvete da Que Bom e o seu vizinho da Häagen-Dazs e beleza. Você não deveria obrigar o seu vizinho a comer o sorvete da Que Bom porque você gosta do sorvete da Que Bom ou porque 51% das pessoas votaram no seu sorvete da Que Bom. Isso não é correto. Cada um tem que ter a liberdade de escolher o serviço que quiser. Mas como a gente vai fazer em disputas entre pessoas que contrataram governos diferentes? Então, um cara contratou o governo do PT, o outro governo do Bolsonaro, eles têm uma disputa entre si, e aí as leis são diferentes, as regras são diferentes. Como é que a gente vai fazer para mediar isso? Isso já acontece hoje, pessoal, no direito internacional. Afinal, o Brasil tem uma lei, os Estados Unidos tem outra lei, a Holanda tem outra lei, e assim por diante. E como é que acontece uma disputa entre esses países? Acontece uma mediação. Um país que não está envolvido nesse conflito é aceito pelas duas partes, né, pelo Brasil, pela Holanda, por exemplo, e ele vai ficar de mediador desse conflito, decidindo quem tem a razão, quem não tem a razão. Já funciona assim hoje entre países, né? Mas claro, na hora que você, que é o gado lá que está dentro do país, aí não pode, né? Eles não querem permitir que esses serviços que são que garantem que exista Estado, né? Porque o Estado não tem mais necessidade. Então, para ter uma desculpa da existência estatal, eles precisam do monopólio de alguns serviços essenciais para a sociedade, como, por exemplo, o da justiça, o da segurança, o da moeda. Nada disso precisa ser público. Tudo isso pode ser feito de forma privada. Tribunais privados, moeda privada, como no caso o Bitcoin, saúde privada, tudo isso pode ser feito de forma privada e, claro, muito mais barato, sem um intermediário, sem um parasita chamado político, chamado Estado. E eles não têm nenhum interesse de acabar com esse monopólio. O grande problema está aí.
E o que eu estou falando aqui é justamente a maneira que se resolve conflitos no Bitcoin. No Bitcoin, ninguém é obrigado a seguir as regras que a maioria acha interessantes para o Bitcoin. Então, quando acontece ali uma divergência, as pessoas não chegam a um acordo, acontece algo chamado fork, uma separação na rede. Parte vai para um lado, parte vai para o outro. Você continua utilizando o Bitcoin tradicional, digamos, o que sempre foi, mas outras pessoas podem criar um novo Bitcoin e aí a gente vai ver quem estava certo no futuro. Como exemplo, eu posso pegar aqui notícias sobre hard fork do Bitcoin. Do Bitcoin nasceu o Bitcoin Cash, que já tinha sido um hard fork, ou seja, um grupo descontente com as regras do Bitcoin original, criou o Bitcoin Cash. Nenhum problema, ninguém pode fazer nada contra isso, tá? Eles escolheram outras regras, são livres para isso. Olha que legal, pessoal. E depois, o próprio Bitcoin Cash sofreu hard fork de desenvolvedores insatisfeitos. Então, um hard fork, o Bitcoin Cash, deu outro hard fork, separou o grupo novamente, criando, no caso aqui, esse Bitcoin Cash ABC. Então, pronto, outro Bitcoin foi criado, problema nenhum. Hoje nós temos aí diversos Bitcoins rodando em paralelo de grupos que discordam, que acham que o Bitcoin Cash é melhor do que o Bitcoin. Ok, siga o que é melhor para você, ninguém vai te impedir. Você está seguindo outras regras, outras leis com relação a essa moeda, mas não impeça aqueles que preferem o Bitcoin original de continuarem usando o Bitcoin original. A grande vantagem que você tem aqui, ao ter alternativas em paralelo, Bitcoin rodando ao mesmo tempo do Bitcoin Cash e do Bitcoin ABC, é que você consegue verificar o que é melhor, o que funciona melhor. Estão todos acontecendo no mesmo momento da história e fica evidente para você as vantagens e desvantagens de cada opção. Como que você faz isso com governos, se eles são monopólios, se não existe concorrência? Como é que você sabe se o governo Lula, que entrou em 2023, seria melhor do que um governo Bolsonaro em 2023? Nunca vai saber, e é por isso que não tem como você comparar e falar prefiro esse ou prefiro aquele. Você simplesmente acha e vai ficar achando para sempre, porque não tem dados concretos no mesmo momento, no mesmo local. Se você estivesse num governo Lula, porque escolheu isso, e o teu vizinho num governo Bolsonaro, ao mesmo tempo, você veria quem está com a qualidade de saúde melhor, de segurança melhor, de educação melhor. E se você percebesse que a qualidade de serviço do seu vizinho é melhor, o que você faria? Sim, você trocaria de governo. Você abandonaria um governo e iria para o outro, como a gente faz com qualquer outro serviço privado. Então, quando você vai lá e paga a escola do seu filho, não usa a escola estatal que é uma porcaria, vai lá e paga para o teu filho, por que você escolheu aquela escola e não outra escola? Porque todas estão concorrendo no mesmo mercado, no mesmo momento. Então você consegue avaliar qual é a melhor, qual é a pior e sempre vai selecionando as melhores. Isso faz com que a sociedade, que a qualidade desse serviço evolua. Então, pouco a pouco, a gente vai tendo uma educação melhor, assim como qualquer outro serviço que a gente tem privado. Isso não acontece no serviço público, porque é um monopólio. Logo, não tem como selecionar aqueles que fazem um bom trabalho e aí vira puro achismo, E a votação, a democracia é justamente nesse sentido. Você obrigando outras pessoas a usarem um serviço que você achou que vai ser melhor. Portanto, a solução para o problema que a gente está vendo hoje, ela já está sendo ensinada pelo próprio Bitcoin. É você não usar violência contra alguém que pensa diferente, contra alguém que quer contratar um serviço diferente. É você entender que apertar teclinhas numa urna para forçar um outro grupo a fazer o que você acha melhor é um absurdo. Isso é uma escravidão moderna. Isso não pode ser aceito pelas pessoas. A gente tem que ir num sentido contrário a isso. Se o cara quer o governo tal, ele tem direito de contratar aquilo e você de contratar outra coisa, e é dessa forma que a gente vai entender o que funciona melhor, selecionando cada vez governos melhores e melhores e melhores. Enfim, eu espero ter conseguido mostrar como o sistema atual é falho e é antiético justamente por usar coerção, usar violência contra pessoas inocentes, e eu mostrei para vocês aqui muito da hipocrisia atual em olhar eventos iguais de maneira completamente diferente. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus grupos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.